Se você é mulher, está chegando naquela fase dos calorões, da chamada menopausa, ou já chegou e começou a sentir que as dores articulares pioraram, mas você está achando que é normal da idade, outras amigas suas também acham que é normal da idade, te disseram, bah, isso só piora agora, não aceite esse tipo de comentário. Cuidado! Isso pode ser artrose e artrose tem sim tratamento muito antes de chegar numa cirurgia. Então, se você quer evitar a cirurgia, quer fazer tratamentos adequados para a sua idade e para o seu estilo de vida, vem comigo nesse vídeo, eu vou te explicar. Eu sou a doutora Isabel, sou médica, ortopedista, especialista em ortopedia regenerativa e eu quero te explicar como a menopausa pode piorar o desgaste nas tuas articulações, mas que tem sim tratamentos modernos e eficazes baseados aí na ortopedia regenerativa que podem te ajudar muito. Então fica até o final desse vídeo que lá no final eu vou dar dicas de como evitar perder tanta qualidade de vida quando a gente entra na menopausa. A menopausa afeta a mulher de diversas formas, não somente na parte ginecológica, mas também afeta muito o seu sistema músculo-esquelético. O estrogênio é o principal hormônio que entra em queda quando a mulher entra na menopausa. E esse hormônio, ele é um grande protetor das nossas articulações e dos nossos ossos. Com a queda do estrogênio na entrada da menopausa, o que acontece é uma diminuição importante da produção de colágeno, que é tão importante para as nossas articulações, para manter a cartilagem dos nossos ossos. Assim como cai a produção de colágeno da sua pele e você enruga mais, também cai a produção de colágeno das suas articulações e a artrose tende a se avançar. A gente fala muito também sobre osteoporose, mas esse vídeo não é sobre isso. Então aqui eu vou focar no tratamento da artrose. Então, com a queda do estrogênio, você já sabe que o colágeno entra em queda importante também, nos primeiros 5 anos especialmente, pós-menopausa, então você tem que prevenir que isso aconteça. Pois, se você não se cuidar, os sintomas como dor, rigidez, inflamação, inchaço das suas articulações tendem a piorar muito nessa fase da vida. E aí começam as limitações de movimento, como dificuldade para caminhar, para subir ou descer uma escada que antes não era tão dificultoso, e muitas vezes esses sintomas acabam sendo ignorados, as pessoas vão levando, dizendo que é normal da idade, vão tentando se adaptar aos sintomas, mas não faça isso, porque quanto mais você deixar, mais difícil vai ficar de tratar, e aí quando você vier até o consultório, pode ser necessário um tratamento muito mais agressivo do que teria sido se você se cuidasse e tivesse feito a prevenção, procurado o atendimento no inicinho lá dessas dores, né, no início da menopausa, vim também fazer um acompanhamento ortopédico. Então, entendendo que a redução do estrogênio afeta tanto as nossas articulações, é importante que você se previna. Pois nessa idade vai acontecer a redução da elasticidade da cartilagem, com isso ela fica mais quebradiça, o aumento do risco de lesões, né? Até a própria lesão do menisco, no caso do joelho, que é o nosso amortecedor. Então, se você não previne, isso vai acontecer, porque o menisco também perde elasticidade, quebrando, né? Rasgando de forma muito mais fácil. E aí, com as lesões meniscais, vem sim acelerando a artrose do joelho, por exemplo. Tenho muitos casos aqui de pacientes no consultório que nunca tinham tido dores no joelho, no quadril e que vêm bem nessa idade, ali em torno dos 60 anos, 55. Doutora, faz aí uns 2 anos que eu comecei com uma dor. E aí quando eu pergunto, com que idade você entrou na menopausa? Ah, faz mais ou menos uns 2, 3 anos também. E aí a gente começa a perceber o quanto a mulher é afetada por essa queda do estrogênio, né? Mas existem estratégias modernas, eficazes e não invasivas para você evitar de chegar lá, né, nesse grau de desgaste tão avançado que muitos pacientes acabam chegando aqui para mim. O número 1 deles é a atividade física. A atividade física, ela protege as suas articulações, porque quanto maior for a força dos músculos que estão em volta da articulação, mais eles vão absorver os impactos e menos impacto você vai ter na cartilagem. Sendo assim, a atividade física é um grande protetor das nossas articulações, mas não só protege absorvendo o impacto, como também, durante o exercício, a gente produz alguns hormônios que fazem com que a gente consiga manter um pouco a nossa produção hormonal sem ser em queda livre, mas
com uma queda um pouco mais lenta ali durante a fase da menopausa. Então, a atividade física é uma das principais coisas que você pode fazer para controlar os sintomas da menopausa. Não só os sintomas articulares, como outros sintomas, como também os calorões, ajudam bastante quando você se exercita melhor. Outra estratégia interessante é usar também uma alimentação mais anti-inflamatória. À medida que a gente vai envelhecendo, depois dos 25, quando a gente entra nos 30, a gente já começa a sentir que o nosso intestino já começa a funcionar de uma forma um pouquinho mais lenta. Então, se antes você comia qualquer porcaria de madrugada, qualquer horário do dia você comia uma porcaria, você digeria super tranquilamente, não dava nem indigestão, não dava nada. Depois dos 30 anos, isso já começa a ficar um pouquinho mais lento, você já começa a selecionar um pouco mais os alimentos, mas quando você entra nessa fase de queda hormonal, o intestino também sofre um pouco. E a gente sabe, já tem vídeo aqui no canal mostrando que o intestino é muito importante para as nossas articulações. Então, quando a gente tem o sofrimento intestinal, a gente também vai ter, né, uma piora dos processos inflamatórios do corpo. Como você já está numa fase pró-inflamatória, a menopausa já ajuda a te inflamar, e você ainda vai fazer uma alimentação ruim, que também ajuda a te inflamar, a tendência é tudo ir por água abaixo. Então, por isso, consuma uma dieta anti-inflamatória, tá? Evite açúcar, evite muito consumo de glúten, evite consumo de embutidos, tá? Isso vai ajudar. E uma estratégia que você pode usar também para ter uma alimentação bem anti-inflamatória é consumir bastante cúrcuma, que pode ser consumida na dieta, né? Você pode estar consumindo aqui no Brasil, é o conhecido açafrão da terra. E outro que também ajuda bastante como anti-inflamatório é o ômega 3, o óleo de peixe, que está contido também nos peixes aí, como a sardinha, né? Como a tilápia. Então você pode estar aumentando o consumo desses alimentos aí nessa fase da vida também. Algumas mulheres vão se beneficiar bastante da reposição hormonal. A gente sabe que a reposição hormonal não é para todo mundo, tá? Mas uma boa consulta médica, uma boa avaliação vai poder te dizer se você pode ou não fazer reposição hormonal. Existem algumas contraindicações que a gente evita fazer reposição hormonal em pacientes que têm câncer de mama, por exemplo, ou que já tiveram, ou em pacientes que têm história familiar de alto risco para doenças como essa, tá? Câncer de mama, por exemplo, é um dos exemplos. Existem outras contraindicações, mas esse vídeo não é sobre isso. Mas se você tem interesse em fazer a reposição hormonal, consulte com um médico que pode te ajudar. Aqui no consultório, a gente faz toda a avaliação nutricional do paciente, né? Toda a avaliação metabólica através tanto de uma conversa com o paciente, quanto também dos exames laboratoriais, e aí, se necessário, em alguns casos, o suplemento hormônio para os pacientes, e em outros casos, né, que são pacientes um pouco mais complexos, às vezes a gente vai estar direcionando aí para um endocrinologista ou ginecologista para poder fazer essa reposição. A gente sabe que a reposição hormonal ajuda a manter os níveis de estrogênio, então, em vez de ter aquela queda livre, a gente consegue repor um pouquinho do estrogênio, fazendo com que a paciente, então, não sofra tanto com os sintomas da menopausa, tá? Por que isso é importante? Porque os hormônios também são importantes para a formação do músculo da gente. Então, mesmo que você esteja se exercitando, se os seus hormônios estiverem muito baixos, a sua produção hormonal estiver em déficit muito grande, você não consegue formar músculo da mesma forma. E a gente sabe o risco da sarcopenia, que é a perda de músculo em grande quantidade na idade avançada, para uma pessoa mais velha. Gera desequilíbrio, predispondo quedas, gera fraqueza muscular, que dificulta de realizar as atividades do dia a dia. Então, aí muitas vezes a gente vai entrar com a reposição hormonal para ajudar você a conseguir, né, resolver esses problemas. Agora, se tu tem tudo isso já sendo feito, né, você já cuida da sua alimentação, já faz atividade física, já tem um acompanhamento ali em questão da parte nutricional e hormonal, mas mesmo assim você já está desenvolvendo artrose, você já tem, né, dores articulares, apesar de todos esses cuidados, então entram os maravilhosos tratamentos da ortopedia regenerativa. Então, se você tem uma artrose leve, moderada e até uns casos que não estão tão avançados, de uma artrose grau 4 ali, mas não que o paciente não tenha um sintoma tão grande, a gente consegue tratar sem cirurgia. E hoje a gente faz aqui no consultório, por exemplo, o plasma rico em plaquetas, que é um biológico onde a gente tira o sangue do paciente como se fosse um exame de sangue, centrifuga, prepara esse sangue para ser injetado ali na articulação. Esse sangue é rico em fatores de cicatrização, tá? Então as plaquetas são quem fazem
a coagulação no nosso sangue, né? Então, junto com ela, a gente tem diversos outros fatores que são anti-inflamatórios, que ajudam na cicatrização das lesões, e aí a gente pode estar associando ele, às vezes, com ácido hialurônico e combinando e fazendo o tratamento da tua articulação, seja do joelho, seja do quadril, né? Seja às vezes da coluna. Então, isso tudo ajuda muito. Outro tratamento ortobiológico que a gente faz também é o tratamento com células-tronco. As células-tronco do próprio paciente podem ser usadas como um tratamento regenerativo para que você melhore das dores e melhore a tua condição articular. De que modo? Um dos tipos de célula-tronco que a gente pode retirar do paciente é quando a gente faz o aspirado de medula óssea, onde eu aspiro o sangue que tem dentro dos teus ossos, do teu osso longo, dos teus ossos longos, e aí com isso, esse sangue ele vai ter células-tronco e também muitos fatores de cicatrização que vão estar ajudando lá dentro da tua articulação. Mas o ortobiológico mais rico de todos e o mais rico em célula-tronco que a gente tem é a gordura do seu corpo, isso mesmo, aquela gordurinha que tanto incomoda, ela é riquíssima em células-tronco. É um dos locais do seu corpo onde as células-tronco estão mais acumuladas. Essas células-tronco são as células mesenquimais, medicinais, que têm alta capacidade de sinalizar para o seu corpo que aqui nessa articulação é necessário fazer a cura de um processo de lesão. Então, quando a gente injeta essas células-tronco em alta quantidade, como você contém na sua gordura, dentro de uma articulação, elas sinalizam para o corpo, atraindo para cá muitos processos, assim, dentro do seu sangue, ativam muitos processos que vão estar atraindo para cá fatores de cicatrização, melhorando muito a dor, a rigidez, a inflamação. Essa célula-tronco da gordura, mas como é que a gente faz, doutor? Então, a gente faz uma pequena lipoaspiração de 100, 200 ml, que pode ser feita com anestesia local, é um procedimento simples. E aí, a gente prepara essa gordura e infiltra dentro da articulação que está com artrose, e a medicina regenerativa tem mostrado excelentes resultados aí com o uso das células-tronco derivadas da gordura para potencial de regeneração na tua articulação. A gente não promete um potencial regenerativo altíssimo, onde a gente vai trazer uma articulação de 60 anos de volta para os seus 30 anos. Não é assim que funciona, mas existe sim um processo de melhora da dor, melhora da inflamação e melhora da biologia celular dentro da tua articulação. E com isso, a qualidade de vida melhora muito. Então, se tu tem interesse em fazer um tratamento moderno, eficaz e melhorar da tua artrose sem precisar chegar lá na cirurgia, me procura, manda teu comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de tirar tuas dúvidas, tá? E também agenda tua consulta, porque eu tenho certeza que a gente pode te ajudar e você pode evoluir muito aí dentro dessa fase que é tão difícil às vezes para a mulher de passar, que é a menopausa. Então, se você precisar de reposição hormonal, de uma avaliação nutricional, se você precisar de tratamento regenerativo, tudo isso você encontra aqui no meu consultório e vai ser um prazer te atender.